Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, meus amigos que participam aqui do canal, que visitam aqui o canal pela primeira vez, a vocês que estão visitando aqui o canal pela primeira vez, eu sempre deixo aquele convite para vocês se inscreverem no canal, é um clique aqui que vai fazer com que você sempre receba, né, os avisos de que novos conteúdos estão no ar, e são conteúdos que vão sempre tentar trazer aquela informação que liberta, aquela informação que faz com que você esteja sempre com o que precisa de matéria-prima para fazer o seu julgamento de valor, tomar suas decisões, escolher os seus caminhos. Eu sempre costumo falar que eu não quero convencer ninguém de nada, eu quero levar a informação para que as pessoas possam tomar as rédeas do seu caminho, a verdadeira liberdade, né? E hoje, com uma felicidade muito grande de estar recebendo aqui no canal um super economista. Eu o conheci outro dia, quando estava em Brasília, numa audiência, e fiquei assim, muito bem impressionado com a didática dele, com o conhecimento, enfim, com todos os fundamentos que ele apresentou, que é o Pedro Rossi, que é professor no Instituto de Economia da Unicamp, e que tem um trabalho muito bacana aí, estudando não só finanças públicas, como desigualdade e outros fatores aí que são temas muito importantes para essa nossa discussão econômica no país. Bem-vindo aí ao canal, Pedro. Obrigado, Eduardo. É um prazer aqui conversar contigo, bater esse papo dessa vez virtualmente. Foi um prazer em conhecê-lo, admiro muito seu trabalho, eu acho muito importante isso que você faz. E eu acho que todos nós, economistas, deveríamos ser um pouquinho Eduardo Moreira, que é levar um pouco do nosso conhecimento um pouco mais amplo, tentar simplificar coisas que não necessariamente são simples. Então é isso, é um prazer estar aqui com você fazendo esse bate-papo aí. Legal. A gente ainda vai ter vários bate-papos aqui, mas hoje eu queria focar num ponto que você tocou naquela audiência e que é um ponto que eu ouço repetido, né? Não só nas rodas mais sofisticadas, mas também nas mesas de bar, nos encontros de família, e um mito que existe muito forte assim em relação a finanças públicas, que é aquele mito de que um governo deve ser tratado como uma economia doméstica, como você faz com os recursos que você tem à sua disposição na sua casa. Então, a gente vê o tempo inteiro os políticos, muitas vezes até ministros, né? Ontem teve uma fala do Onyx, que falou que aprendeu com a avó dele, né? Que a gente nunca pode gastar o que não tem. Então, esse foi o grau de sofisticação ali do discurso, né? Minha avó, que era italiana, me ensinou, e por isso eu vou fazer isso para o Brasil inteiro aqui, porque é o mais técnico, mais sofisticado que eu consigo fazer para o país aqui, sem querer desmerecer a avó do Onyx Lorenzoni, com todo o respeito a ela, mas eu não acredito que deva ser tratado assim o destino de 200 e poucos milhões de brasileiros. E você ali questionou esse senso comum, essa visão de que a gente deve tratar a economia do país como se trata a economia de um lar, e deu argumentos que eu achei fantásticos. Eu queria abrir esse espaço hoje aqui para você falar um pouquinho daquilo que você falou lá na audiência. Legal, Eduardo. Eu acho que, de fato, esse é um tema fundamental, porque a gente ouve o tempo todo essa afirmação, essa comparação entre o orçamento do governo e o orçamento do lar. Às vezes aparece também com a metáfora, que é uma metáfora machista, da metáfora da dona de casa, né, que já atribui à mulher um lugar específico, né, na divisão do trabalho doméstica. Mas é uma metáfora que aparece o tempo todo. E essa metáfora ela não é uma simples simplificação do debate, ela não é uma metáfora parcial só, ela é uma metáfora equivocada, uma metáfora que não funciona simplesmente, não está correta, ela do ponto de vista técnico, teórico, econômico, ela não se sustenta. Inclusive tem um trabalho que chama falácia, the household fallacy, é um trabalho técnico que desmonta essa metáfora em outro plano, que é um plano acadêmico que não nos interessa aqui. Mas é muito intuitivo a gente desmontar essa metáfora, viu? Porque o governo ele é muito diferente de uma família. A família, numa crise, ela tem que, de fato, apertar o cinto.
E a ideia de transpor essa metáfora para o governo, ela é uma ideia equivocada. Eu vou te dar 3 motivos, aí a gente pode ir conversando, você pode ir acrescentando aí as coisas que você tem falado também, que são muito interessantes, se articulam com essa história. O primeiro motivo pelo qual o governo não é uma família e não deve ser administrado como uma família é que uma família ela não determina a sua própria renda. Uma família ela não determina o seu salário. Eu não consigo chegar para o meu chefe e falar, eu quero ganhar tanto agora que é um momento de crise. Ou eu vou determinar a minha renda familiar em função de alguma circunstância. A família não consegue fazer isso. Já o governo, por um processo democrático, que passa pelo Congresso, pelo Senado, ele pode definir, por um acordo social, em determinado momento do tempo, arrecadar mais para fazer frente a determinadas circunstâncias. De onde ele vai arrecadar, aí depende das circunstâncias políticas. Ele pode, por exemplo, taxar os mais ricos para fazer funcionar os hospitais, para não deixar com que os hospitais parem de funcionar. Ou ele pode taxar uma determinada atividade econômica para fazer outra atividade que é considerada socialmente pela sociedade mais importante para essa atividade continuar funcionando. O CPMF foi um exemplo perfeito disso que você está falando, né? Precisava de verba para a saúde, você pegou e falou assim, vou aumentar o meu salário aqui em cima das transações financeiras, né? Perfeito. É uma decisão do governo, que é um representante da sociedade, que pode decidir, já que a sociedade decidiu que a saúde é importante ou que a educação é importante, nós vamos decidir uma arrecadação para esses setores. Isso na família não ocorre. E toda situação de crise é uma situação que os governos eles tentam conseguir recursos para financiar atividades que são consideradas fundamentais. Então, na crise, o governo não tem que apertar o cinto, ele tem que conseguir recursos para amenizar os efeitos da crise. Isso vai ficar mais claro quando a gente expuser os outros motivos. Esse é o primeiro motivo, mas tem mais 2. O segundo motivo é a ideia de que quando o governo gasta, esse dinheiro simplesmente não se vai de maneira completa. Ele vai circular na sociedade e uma parte dele vai voltar para o governo sob a forma de arrecadação. Então, se o governo gastou e isso gerou renda, gerou crescimento, significa que ele está aumentando as receitas dele no segundo momento. Então, ao contrário da família. A família não faz isso. Quando ela gasta, esse dinheiro foi embora, não volta para ela. Mas isso é diferente para o caso do governo. Isso é interessantíssimo falar, porque, de certa forma, e é claro que eu estou simplificando, você tem um país, um sistema fechado. É claro que não é fechado porque você pega e negocia com outros países, etc., mas eu digo o seguinte, você tem aquela produção de riqueza no país e é essa riqueza que vai fluir entre os diferentes agentes e participantes desse grupo para fazer com que eles tenham aquilo que eles precisam para poder sobreviver. Então, o que acontece? Quando você chega e um governo paga para qualquer coisa, as pessoas têm muita impressão de que perdeu-se aquele dinheiro, desperdiçou. Tem até, acho que é o Jornal Nacional, que ele aparece atrás quando vai falar de corrupção, é um ralo, né? Então, dá aquela impressão de que o dinheiro foi pelo ralo e sumiu. E eu acho que eu até gravei um vídeo ontem sobre isso, não tem nenhum centavo do orçamento público em nada que ele invista, nem o que é roubado pelos corruptos, que some, que se rasga o dinheiro em terra debaixo da terra. Todo o dinheiro que existe no orçamento público, ele chega na mão de alguém e dessa mão de alguém, ele volta para poder, enfim, atender às necessidades dessa pessoa que tem esse dinheiro. Então, se cair na mão de um professor, ele vai ter que botar gasolina no carro dele. Se cair na mão de um médico, o médico vai ter que comprar ali o suco, a Coca-Cola dele para poder tomar. Então, isso que você está falando é muito verdade, porque na família a gente tem esse negócio, o dinheiro que entra, que a gente não escolhe, e o dinheiro que sai, que vai embora e não se comunica mais com o que entra. Então, a gente já tem 2 diferenças que são essenciais. Primeiro, o dinheiro que vem, que eu defino, e o dinheiro que vai, que se mantém dentro desse meu conjunto e um pedaço diretamente não, porque vem indiretamente, mas assim, na prática mesmo, volta a alimentar os meus cofres e retroalimenta esse dinheiro que vem, né?
Perfeito. Eu acho que essa ideia é fundamental e se constitui em mais um mito, essa ideia de que o dinheiro some, o dinheiro vai embora. Todo o gasto do governo é receita do setor privado. É uma coisa contábil, não é nem teórico, não é nem esquerda-direita, ortodoxia, heterodoxia. Uma compra é igual à venda. O gasto de alguém é a renda de outra pessoa. Então, quando o governo gasta, o setor privado está recebendo esse gasto. Então, não é um dinheiro que some. Se o governo resolve cortar gasto, o setor privado vai receber menos receita. Assim como se o governo resolve reduzir o déficit, o superávit do setor privado, aí entra também o setor externo, com uma complexidade um pouco maior, aumenta. Né? Assim como se o governo resolve diminuir a dívida, são os ativos do setor privado. A dívida do governo é ativo do setor privado, o déficit do governo é superávit do setor privado. Então, tem que entender o efeito disso na outra ponta. É claro que, no seu exemplo, a qualidade desse gasto vai interferir nesse circuito. Perfeito. Eu ouvi você dizendo, perfeitamente correto, que se eu gastei com juros da dívida, eu estou botando dinheiro na mão de alguém que já tem dinheiro, que tem uma determinada cesta de consumo, que provavelmente vai poupar uma parte grande desse dinheiro. Se consumir, vai consumir muito importado, que gera emprego lá fora e não aqui. E tudo isso é muito diferente de eu botar dinheiro na mão de um professor que ganha pouco ou na mão de uma pessoa pobre que vai ao supermercado gastar todo esse dinheiro, que gera um circuito de renda. Então, isso é uma coisa a ser considerada no momento da crise, né? Já nesse segundo item, sem sair do segundo item, só um dado importante, né, Pedro? Se a gente pegasse do regime geral de previdência, né, o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e pegasse daquele valor todo que é pago em benefícios, e se a gente souber que não existe uma pessoa ali que ganhe mais do que o teto no regime geral, que são os R$ 5.800, sendo que 90% ganham até ali 2 salários e meio, 2 salários mínimos e meio, a gente tem como ter a certeza de que esse dinheiro é ganho por pessoas que gastam esse dinheiro inteiro, né? E como gastam esse dinheiro inteiro, existe a incidência dos impostos sobre bens e serviços sobre esse dinheiro que cai na mão dessas pessoas. O Brasil é um dos maiores taxadores sobre bens e serviços do mundo. Isso corresponde a 50% da arrecadação tributária no Brasil. Eu sempre digo o seguinte, se você somar só o que volta para o governo em impostos desse valor, já é impossível você ter déficit. Não tem como ter déficit, porque você está falando já de 30% a 50% desse dinheiro que volta. É claro que tem um pedaço que é usado na economia informal, do cara que comprou uma coisa ali, do cara que não declara e etc. Mas é muito dinheiro que volta, que é um dinheiro que vai todo para bens e serviços, né? O dinheiro gasto com transferências para o RGPS é um dinheiro que tem um elevado multiplicador, vamos dizer assim, né? Para usar um termo econômico. Então, ele faz ativar um circuito da renda que, ao gerar crescimento, gera aumento de receitas do governo. A medida disso é muito difícil da gente fazer, mas tem vários cálculos de multiplicadores, né, com determinados gastos. E, geralmente, os gastos sociais para as parcelas mais pobres da população têm um multiplicador mais alto. Assim como o investimento público tem um multiplicador mais alto. Essa ideia de multiplicador é uma ideia que pode ser descrita até intuitivamente e corrobora muito o nosso argumento aqui. Porque, no fundo, a gente não está dizendo que o governo tem que sempre aumentar o gasto. Nós não estamos dizendo isso. A gente está dizendo que, no momento de crise, se o governo cortar gasto, ele está contribuindo para a crise. E a ideia do multiplicador ela ajuda a ilustrar isso. Porque se eu estou num momento que a economia está bombando, que eu tenho desemprego muito baixo, eu tenho a capacidade instalada toda utilizada, as empresas estão utilizando as máquinas e os empregados. Se o governo aumentar o seu gasto, ele pode gerar, sim, uma pressão inflacionária. Eu vou dar um exemplo mais fácil de entender. Vamos dizer que o governo vai construir uma estrada ou uma escola e a economia está bombando. E aí ele vai fazer, por meio de uma licitação pública, contratar uma empresa. Se essa empresa tiver já com tudo ocupado, as máquinas estão todas ocupadas e os seus empregados estão todos trabalhando, o que essa empresa vai fazer?
ela vai dizer para o governo, eu vou atender você, mas eu vou deixar de atender o setor privado. Uhum. Eventualmente, eu vou até aumentar meu preço, o que gera inflação. Isso no momento de boom. Agora, imagina um momento de crise, que é um momento onde as máquinas estão paradas e as pessoas estão desempregadas. Se o governo chegar e falar, vou construir uma escola, essa empresa simplesmente vai atender o governo sem aumentar preço, ela vai contratar as pessoas, ela vai botar as máquinas para funcionar, e isso vai ativar um circuito da renda. Esse circuito da renda vai fazer com que a arrecadação do governo aumente no segundo momento, o que pode até, como você disse, cobrir um eventual déficit. Então, não necessariamente o gasto público ele vai corroborar para o aumento da dívida, porque dependendo de como ele for bater no crescimento econômico, ele pode, inclusive, se autofinanciar. E uma outra conclusão importante disso que você acabou de falar é o seguinte, vamos supor que o governo vai gastar 1 trilhão, vamos supor, para simplificar, que esse é o orçamento do governo. 1 trilhão, dependendo de onde você vai fazer esse dinheiro parar, né, que tem diferentes multiplicadores, ele tem um impacto em crescimento completamente diferente. Ou seja, é o mesmo 1 trilhão que é despejado na economia, mas existem qualidades diferentes de 1 trilhão. Existe 1 trilhão que gera um aquecimento da economia X e 1 trilhão que gera, pelo contrário, até assim um efeito contrário de frear a economia. Então, o qualitativo do gasto tem um impacto importante por causa desses multiplicadores, né? Perfeito. Tem até um economista que chama Havelmo, que lá nos anos 50, ele desenvolveu uma teoria, uma discussão de que eu posso, ao mudar, sem aumentar o déficit ou superávit, sem aumentar o gasto ou a tributação, eu posso, pela mudança de qualidade do gasto ou da tributação, eu posso ter um efeito econômico sobre o crescimento. Então, se eu melhorar nossa carga tributária, que é muito regressiva, no caso brasileiro, taxando mais os ricos, e tirando os impostos que recaem sobre os mais pobres, por exemplo, os impostos indiretos, eu posso ter uma melhora no multiplicador e uma ativação do circuito da renda. Esse é fácil do pessoal entender, porque você que ganha aí, vamos supor, R$ 1.500, né? O que acontece? Desses R$ 1.500 que você ganha, você gasta os R$ 1.500. Só que dos R$ 1.500 que você gasta, vamos supor que R$ 700 vão em impostos, tá? O que acontece? Se eu diminuo os impostos, né, que incidem sobre isso que você compra, vamos supor, em vez de R$ 700 viram R$ 500, sobram R$ 200 que você sabe que você vai gastar esses R$ 200. Você sabe que hoje em dia falta dinheiro para comprar tudo aquilo que você precisa. Então, tudo aquilo que eu alivio em impostos para você, efetivamente, naquela hora, vira um consumo a mais, que faz girar essa economia. Só que se eu pego esses R$ 200 de impostos que eu fiz você deixar de pagar e coloco para serem pagos pelos donos dos bancos no Brasil, ele não vai consumir menos porque ele está pagando R$ 200 a mais de dinheiro, porque esse dinheiro que eu estou tributando ele já é um dinheiro que sobra, que ele usa para poupar, não vai mudar em nada, você não tem elasticidade, a demanda dele tem uma elasticidade nula a esses R$ 200 para cima ou para baixo. Ou seja, olhando para o Brasil, eu deixei de pagar R$ 200 aqui e paguei R$ 200 a mais aqui, ou seja, não tive impacto nenhum de arrecadação, mas tive um impacto de atividade econômica, porque esse aqui virou consumo e esse aqui não inibiu o consumo, ou seja, eles não se anulam. Não é isso? Perfeito. E isso traz uma questão que é muito interessante, que não tem incompatibilidade entre crescimento econômico e uma redistribuição da renda. Pelo contrário, você pode ter um processo redistributivo que alimenta o crescimento econômico, porque inclui mais gente no mercado consumidor, porque aumenta o multiplicador econômico, e isso pode se retroalimentar. Eu acho que é por aí. Nós precisamos ir atrás de um projeto de crescimento que busque conciliar essas duas coisas. Redistribuição de renda num país tão desigual quanto o brasileiro, que está articulado com o modelo de crescimento econômico. E vamos lá, o terceiro motivo. Qual é o terceiro motivo? A gente está aqui numa discussão interessante, quase que eu esqueço do terceiro motivo. Então, já foram 2 motivos pelos quais o orçamento doméstico é diferente do orçamento do governo. Só repete para as pessoas saberem, na hora que vier o assunto na mesa de bar, você já sabe qual são. O primeiro motivo é que a família
ela não define o quanto recebe de salário e o governo tem como definir a sua renda. O segundo motivo é que o dinheiro que a família gasta vai embora. O dinheiro que o governo gasta volta para ele um pedaço desse dinheiro através da arrecadação que ele tem em cima dessa atividade econômica que ele gera com esse gasto. Perfeito. E o terceiro motivo, não menos relevante, é que a família não administra uma máquina de fazer dinheiro, não administra um papel que chama título da dívida pública, que é o papel mais seguro de um determinado setor, de uma determinada área monetária, e não define a taxa de juros que ela mesma vai se endividar. Ela não vai ao banco e... A família lá chega e fala, pô, estou querendo construir uma casinha nova. Olha só, bate na porta do banco e fala assim, ó, quero 100 mil reais emprestado, mas é 3% a taxa que eu vou pagar, hein? Né? Pois é, a família não faz isso. O governo faz tudo isso. Né? O governo tem a moeda que ele emite, ele é soberano monetariamente, ele emite uma moeda, ele tem uma máquina de fazer essa moeda. Né? Ele, por lei, não pode sair emitindo, tá? Mas ele não precisa emitir no momento de crise. Ele pode simplesmente assinar um papel. E ele vai jogar esse papel no mercado e todo mundo vai querer esse papel. Porque é o papel mais seguro do sistema. Que aí você, que trabalhou no sistema financeiro, tem toda a condição de explicar isso melhor do que eu. Esse papel de dívida, as pessoas aceitam esse papel. E no momento da crise, é normal que os governos se endividem para fazer frente às circunstâncias e para aumentar o crescimento econômico, para voltar a uma normalidade de arrecadação, para aí sim você pensar em reduzir a dívida. Então, e ele define a taxa de juros desse papel, que é a Selic. Evidentemente, tem vários complicadores. O mercado, ele também atua. Se ele botar numa taxa que é muito baixa para o risco que ele oferece, ninguém vai comprar, etc. Mas quem baliza é o governo. E para vocês todos não terem que acreditar que é o governo que baliza ou não, vocês passem a perceber que ali, de mais ou menos, um pouco menos de 2 em 2 meses, né, menos do que isso, você vai ver no noticiário da televisão o seguinte: o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, definiu a taxa de juros do país em tanto. Então, essa taxa, que é a referência, a Selic, é o governo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, define, e ele define isso, e a partir disso, o governo vai saber quanto ele tem que pagar ou receber nas dívidas que ele tem. Perfeito. E aí a gente cai em outro mito, que é esse mito de que acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Isso é uma mentira. O governo tem dinheiro. O governo ele é soberano monetariamente. O governo não quebrou. O governo brasileiro, ele tem uma dívida, a dívida subiu, isso é ruim, tem efeitos macroeconômicos, tudo isso é verdade. Agora, que acabou o dinheiro é mentira. O governo brasileiro quebrou na década de 80, quando estava endividado em moeda estrangeira. E aí foi até o FMI. O FMI emprestou dinheiro, exigiu condicionalidades específicas, a gente foi lá atender o FMI. Agora, de 2015 para cá, que é uma situação de crise grave que nós estamos vivendo, onde está o FMI? Nós pedimos dinheiro emprestado para o FMI? Nem um pouco, a gente é credor externo, líquido, do ponto de vista público. A nossa dívida está toda em moeda nacional. É o que nos dá graus de liberdade. Isso quer dizer que a dívida pode aumentar indefinidamente? Eu, particularmente, não acredito. Mas quer dizer que a gente, em circunstâncias de crise, que é o que o mito do orçamento doméstico diz, não precisa apertar o cinto. O governo tem que fazer o contrário das famílias. Olha como eu estou invertendo a metáfora. A metáfora diz que o governo tem que fazer igual às famílias, que é apertar o cinto. Estou dizendo, nos momentos de crise, o governo tem que fazer o contrário das famílias, que é justamente para dar ao setor privado as condições de gasto para retomar o circuito da renda. E existe uma coisa, Pedro, que é importante as pessoas compreenderem, que é o seguinte: essa história de que eu vou apertar o cinto, então vai sobrar dinheiro para eu pagar essa dívida e ela não ser explosiva. Olha o caso da Argentina, né? Você tem um perigo enorme, que é o seguinte: você fala, vou apertar o cinto. E aí, quando você fala, vou apertar o cinto, os investidores olham e falam assim, mas calma aí, a economia está absolutamente deprimida e você vai vir com uma medida que freia ainda mais a economia. Eu acho que você não vai conseguir gerar a riqueza que precisa para pagar essa dívida lá na frente. Logo, eu quero ser mais recompensado pelo dinheiro que eu te emprestar.
E aí o cara vai e sobe um pouco os juros. E aí esse ciclo acontece de novo e a gente sobe mais os juros, e sobe mais os juros. A gente já viveu isso no Brasil. Sem dúvida. Já viveu isso no Brasil. Enquanto o outro caminho é o seguinte, olha só, e aí tem que vir um governo que tem um plano, não pode ser só chegar e falar assim, olha, vou me endividar mais, fica tranquilo que o país vai crescer. Aí não adianta que tem o mesmo efeito danoso. Mas você chega para um país e fala assim, olha, eu vou me endividar, e aí sim, igual uma empresa responsável faz, mas o dinheiro que eu estou pegando é um dinheiro que vai ter este destino. Eu vou pegar e investir, sei lá, em portos, em educação, e isso. E neste meu plano de voo, isso vai gerar tanto de riqueza lá na frente. Está vendo essa riqueza aqui na frente? Vai ser o que eu vou usar para pagar minha dívida. Então, você pode ficar tranquilo que nesse plano aqui, você tem como ser pago. É por isso que você tem países como o Japão, que tem mais de 200% de dívida do que o que ele tem de geração de riqueza, relação dívida PIB do Japão é de mais de 200%, relação dos Estados Unidos é mais de 100%. Ué, como é que esses caras conseguem fazer isso? Porque o plano de voo deles para gerar riqueza tem credibilidade. Ninguém acha que vai ficar lá na frente sem receber esse dinheiro. Então, é importante as pessoas terem isso na cabeça. Não é só, vou me endividar. Vou me endividar. Tem um plano aqui, uma estratégia para gerar riqueza e fique tranquilo que essa riqueza aqui é o que garante que eu vou honrar os meus compromissos lá na frente. Do outro lado, o cara que fala assim, olha, vou gerar menos riqueza agora. Isso tem um perigo enorme também. E a gente acabou de ver isso acontecer no nosso país vizinho, né? E no próprio Brasil, né? Desde 2015, a gente está com esse discurso na cabeça de que é preciso conter despesas para recuperar a confiança do setor privado e aí sim voltar a crescer. O problema disso é que o empresário não vai investir porque que o governo deixou de gastar. Pelo contrário, se o governo cortou o gasto do sujeito que compra o produto do empresário, o empresário aí sim vai deixar de investir. Então, se o corte de gastos do governo, como tem acontecido no Brasil, corte de investimento muito pesado, corte de gastos sociais, se esse corte de gastos desacelera o mercado, o empresário vai investir menos e não vai investir mais. Então, nesse sentido, como você bem colocou, o que o governo precisa é de um plano para recuperação da economia, para geração de riqueza e de emprego, para, num segundo momento, ajustar, calibrar, sim, a relação gasto-receita, tudo isso é verdade. A gente não precisa de um governo que fique gastando sistematicamente. A nossa defesa não é uma defesa incondicional do gasto público e sempre mais gasto público. Não é isso, né? Imagino que você concorde comigo. Aqui nós estamos dizendo que, ao longo do ciclo econômico, tem situações que o governo precisa gastar. E a situação de crise é uma delas. É uma crise de demanda no setor privado. O empresário não gasta, não investe, porque ele não vê demanda, não vê lucro. A família não investe porque ela não sabe o que vai acontecer com o emprego. Eu mesmo deixei de fazer uma obra em casa porque eu queria esperar um pouco para ver o que ia acontecer com o meu salário, com as coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu deixei de contratar um pedreiro, deixei de contratar material. Tudo isso é desemprego, é falta de renda, né? Então, nesse momento, que é um momento que o setor privado não gasta, é justamente o momento que o governo tem que gastar, ao contrário do que diz a metáfora do orçamento familiar. Pô, nota 10. Então, para vocês que estão assistindo, resumindo, a metáfora do orçamento familiar, comparando com o orçamento público, ela é falaciosa basicamente por 3 motivos. O primeiro motivo é que, enquanto a família ela é o que a gente chama até em economia de price taker, né? Ela recebe o salário ali e não pode decidir qual salário ela vai ter, a renda que ela vai ter. O governo é price maker nesse sentido, ele decide quanto que ele vai poder ter de arrecadação. Claro que isso passa por votações, tem todos os instrumentos democráticos que o Pedro falou. O segundo motivo é o motivo de que uma família, quando gasta dinheiro, esse dinheiro simplesmente vai para o sistema e não necessariamente volta para ela. O governo, quando ele gasta, esse dinheiro necessariamente volta para ele sob a forma de arrecadação, né? Porque o governo engloba todo esse sistema onde esse dinheiro vai ficar. E o terceiro motivo é que uma família ela não decide, não está 100% na mão dela a decisão de quanto ela pode se endividar e a que preço ela vai se endividar, né? E ela não pode também emitir moeda. E, enquanto isso, um governo ela pode fazer
ele pode fazer essas três coisas. Ele decide o quanto ele vai se endividar, ele decide a taxa na qual ele vai pegar dinheiro emprestado e ele também tem a máquina que imprime o dinheiro. Passei na prova, professor, ou não? Total, nota 10. Beleza, Pedro. Legal. Vamos voltar mais com esses papos. Eu quero muito levar assim, o fundamento para essas discussões do canal, falar com um pouco os melhores professores, falar com pessoas que tenham todo esse arcabouço teórico, para a gente poder unir esse arcabouço teórico, esse fundamento, com essa ponte que a gente faz para as pessoas poderem compreender a economia de fato. Eu te agradeço demais aí, queria deixar aí para você deixar a última mensagem do papo de hoje. Não, eu que agradeço, acho fantástico esse bate-papo nosso aqui, essa forma informal, né, de discutir economia. Eu acredito que economia não tem que ficar só para os economistas, para os especialistas, mas economia é uma coisa que diz respeito a todos, né? E todos têm que debater e a gente tem que trazer uma discussão mais simples também, mais didática, e eu acho que você faz isso muito bem. Então, eu fico à disposição para essas conversas aí e deixo aqui um abraço a todo mundo que estiver assistindo. Beleza, cara. Pô, então, valeu e até a próxima, até breve. Valeu.